Olá, guys! Tudo bem com vocês? Eu sou a tutora Clara e hoje vamos falar sobre tempos verbais no passado. Para isso, vamos revisitar a unidade 6 do módulo 2 e comentar um pouco mais sobre como podemos usar o passado para falar sobre a evolução da tecnologia ao longo dos anos. Esta videoaula também conta com a presença do tutor Sérgio. Olá, eu sou o tutor Sérgio e espero que estejam todos bem. Fiquem atentos até o final do vídeo, pois vamos comentar algumas questões do Enem relacionadas ao tema de hoje. Mas antes de começarmos, visitem nosso canal do YouTube e se inscrevam. Vamos lá? Nessa unidade, estamos estudando os tempos verbais no passado. Sabemos que eles representam eventos que já terminaram ou que podem demonstrar o que estava ocorrendo no passado e que dão continuidade no futuro. Conforme vimos na unidade 6, podemos utilizar a forma verbal no passado para falar sobre eventos variados, inclusive eventos que já terminaram ou que ainda dão continuidade no presente. A primeira definição mencionada é o simple past em sua forma afirmativa. Geralmente, acrescentamos ao final do verbo o sufixo ed se ele for regular. Caso ele seja um verbo irregular, como o verbo to buy, por exemplo, sua configuração muda completamente. Para falarmos de eventos que ainda continuam no presente ou que aconteceram no passado, mas o tempo em que aconteceu não está determinado, utilizamos o present perfect. Para construir o present perfect, adicionamos o have ou has mais o verbo principal no particípio passado. Nos últimos anos, temos vivenciado, vejam aqui em inglês, usamos o present perfect, we have experienced, diferentes avanços da tecnologia. Temos também sentido seus impactos em nossas vidas. Observem um exemplo retirado do site. How has technology changed and changed us in the past 20 years? Conseguem perceber as formas verbais utilizadas nesta manchete? Pausem o vídeo e analisem atentamente. Many more people are online today than they were at the start of the millennium. Looking at broadband access in 2000, just half of Americans had broadband access at home. Today, that number sits at more than 19%. Quais verbos no passado vocês conseguiram identificar a partir da leitura? Na manchete, se vocês responderam que podemos encontrar o present perfect em How has technology changed? O verbo were no simple past em Then they were at the start. E o verbo had em Had broadband access at home. Vocês acertaram. Observem que a primeira frase, How has technology changed? Faz parte de uma pergunta, de algo que de alguma forma começou a mudar e continua mudando ao longo desses 20 anos. No segundo trecho, os verbos were e had representam coisas que já ocorreram no passado e não acontecem mais. Vamos agora analisar outro gênero textual. Conseguem perceber o uso do present perfect neste cartoon? Compreenderam o efeito de humor produzido pelo cartoon? Se vocês conseguiram identificar o personagem principal do cartoon como sendo Steve Jobs, o criador da Apple, então vocês perceberam que ele comenta sobre a evolução de seus dispositivos eletrônicos utilizando a forma we've brought, para falar sobre o que eles vêm produzindo, trazendo então uma novidade, sendo, para a surpresa de todos, maior do que o esperado. Agora, vamos analisar os verbos no passado em outro gênero textual?
Leiam atentamente a tirinha. A tirinha apresenta uma conversa entre dois personagens sobre um meme que viralizou. Para isso, 3 tempos verbais diferentes são utilizados para contribuir para a dinâmica e o humor da cena. Quais tempos verbais foram esses? No primeiro quadrinho, That Meme I Made of Old Lady Angels has gone viral. A forma verbal has gone indica uma ação concluída no passado com efeitos no presente, estabelecendo o contexto da conversa. O simple past em I broke the internet with it descreve uma ação passada pontual, enfatizando o impacto imediato do meme. Finalmente, o past continuous em I was planning on using it later reflete uma ação que estava acontecendo no passado. Ele estava planejando, mas que foi interrompida quando o meme viralizou. Vamos agora analisar uma questão do Enem 2013 que também depende do uso de verbos no passado. Leiam um texto e tentem responder. Qual é a resposta certa? Quem disse letra C, acertou. O texto em questão presta homenagem a Steve Jobs, focalizando sua contribuição ao mundo digital. Menciona his contribution to modern technology, digital media, and indeed the world as a whole. O que torna a alternativa C, enaltecer sua contribuição para o mundo digital, a resposta correta, e as demais inadequadas. A opção A é incorreta porque não aborda conquistas empresariais, tampouco dá detalhes sobre criações tecnológicas de Jobs, o que torna a opção B incorreta. Por fim, as opções D e E são inadequadas, visto que não há, respectivamente, nem um tom de lamento pela ausência futura de Jobs na criação de tecnologias, nem sugere uma análise mais profunda do impacto de Jobs. Vocês viram como conhecer o tempo dos verbos é importante aqui? Helped indica que a contribuição foi no passado. Ele já havia falecido quando este texto foi escrito. Há também few could have imagined, que significa que até este momento poucos poderiam ter imaginado que essa contribuição seria feita. Vamos agora fazer outra questão? Esta é do CEDERJ de 2017. Vamos lá? A questão aborda a polarização política no Facebook. Logo de cara, percebemos que a alternativa A está correta, pois o texto menciona que as pessoas tendem a fazer amizade com outras que compartilham suas visões políticas. As alternativas B e C não são confirmadas pelo texto, pois ele não discute a ausência de opiniões políticas, nem sugere que as visões políticas são ignoradas na escolha de amigos. A alternativa D também não é apoiada pelo texto, pois não indica uma rejeição completa a amizades com pessoas de crenças políticas diferentes, apenas uma tendência a se conectar com quem tem visões semelhantes. Então, a alternativa A é a que melhor se alinha com o conteúdo do texto. E esperamos que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e que tenham aprendido um pouco sobre o uso de tempos verbais no passado. Aqui eles ajudaram a discussão sobre a importância da tecnologia. Se vocês ficaram com alguma dúvida ou quiserem fazer algum comentário sobre esse vídeo, mandem mensagens pelo fórum do AVA. Bons estudos e até o próximo vídeo!